O Miguel chega no quarto da Ofélia e ela diz que já vai embora e vai se levantando e diz que vai chamar alguém para ajudar ela. O Miguel diz que não precisa mais, e a Ofélia questiona e diz que ela não vai poder conseguir descer com aquela bagagem toda ali sozinha. Então o Miguel dá a notícia que tanto a Ofélia queria e diz que ela, a Ofélia, não precisa ir mais embora. Já Malu, sem saber quem está ali, pergunta o que foi que aconteceu e se está faltando dinheiro ou o quê. A Ivete, por sua vez, se aproxima, a Malu abre os olhos e vê a Ivete e, sem saber quem ela é ainda, pergunta o que ela deseja e se ela está procurando alguém. A Ivete responde que sim e que a pessoa que ela está procurando é ela, a Malu. A Malu pergunta quem é ela e então ela responde que é a Ivete do Learde. A Malu fica surpresa e pergunta se ela realmente é a Ivete. A Ivete pergunta por que ela, a Malu, está olhando para ela daquela forma e por que ela está assim tão surpresa e se o nome dela lhe diz alguma coisa. A Malu surta e diz que sim, que lembrou dela e que ela é a Ivete, a francesa, a mulher que fez o Omar muito infeliz e pergunta se não é ela. A Ivete fica só sorrindo sem falar nada e depois de um tempinho que elas ficam se encarando, a Ivete pergunta a Malu se então ela realmente conhece ela e pergunta o que foi que falaram dela, se foi coisas boas ou coisas ruins. A Malu surta e pergunta o que ela está fazendo ali porque ela achava que ela estava muito longe em outro lugar. A Ivete diz que veio ali acompanhar o homem dela, o Omar, e declara que o Omar é o homem dela e ninguém vai poder tirar ele dela. A Malu debocha dela, só que a Ivete diz que é muito melhor ela ir logo aceitando em tirar ele da cabeça, porque isso será muito melhor para ela ou isso vai custar muito caro. Depois a Ivete pergunta o que foi que o Omar viu nela na Malu, já que ela não passa de uma garotinha qualquer e sem sal. A Malu pede para ela ficar sabendo que ela já tem um filho. A Ivete dá um sorriso debochado e na mesma hora ela fecha a cara, pega nos braços da Malu e pergunta quem é o pai, se é o Omar. A Malu responde que não e manda ela soltar ela e pergunta se ela está ficando maluca e o que foi que deu nela. Já na casa dos Velardes, o Patrício pede para que Estefânia avise a Cecília que eles já vão comer e que em seguida ele vai ter que sair. A Estefânia diz que acredita que eles vão ter que comer sozinhos. O Patrício pergunta se a Cecília já voltou a sair. Estefânia responde que sim, que certamente ela foi no lugar de sempre procurar a Malu, que agora tem um neto. Já na casa da Malu, a Beck está conversando com ela enquanto ela arruma um menino para ir ao batizado. Ela pergunta a Malu se o batizado vai ser naquele mesmo dia do bebê. A Malu responde que sim, que será naquele mesmo dia. A Beck pergunta então por que assim, tão de uma hora para outra. A Malu diz que sim, porque isso é muito necessário. A Beck diz que deve ser muito emocionante ter um filho. A Malu diz que sim e que ela não se preocupe porque ela vai ter um sim quando ela se casar. A Beck diz que quando se casar, infelizmente vai ser com um homem que ela nunca amou de verdade e quando ela se casar queria ter muitos filhos, mas que fosse com um homem que ela ame. A Malu pergunta o que adianta estar apaixonada às vezes e que um bom exemplo é o dela, o da Malu, e manda ela ver a situação dela. A Beck diz que sim, mas que na verdade o único amor dela foi o João Miguel. A Malu responde que sim e como ela pode ver, ela está ali sozinha e que o João Miguel vai se casar com outra, mas que ele se case com quem ele quiser e faça um bom proveito. Na opinião de vocês, vocês não acreditam que a Malu está colocando pesos nas costas do Miguel sem que ele possa carregar? Ou seja, está acusando ele de coisas que ele não fez? Porque todas as vezes que o João Miguel vai atrás da Malu, ela trata ele com 200 pedras na mão. E o que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários quem tá certo nessa história. Se é a Malu ou o João Miguel? Depois de um tempo, logo depois de acontecer o batismo do filho da Malu com o João Miguel, ela fica questionando o padre por que foi que ele, o João Miguel, se fez presente, já que ela, a Malu, não queria ele ali, e pergunta novamente ao padre por que foi que ele veio. Por sua vez, o padre afirma que ele é o pai do menino.
A Malu responde que pode ser de sangue, mas de carinho não, e pergunta se ele entendeu isso e diz que a última palavra é a dela, e que seu filho jamais vai chamar ele de pai e que nem muito menos ele vai saber que foi o João Miguel que deu a vida a ele. O padre responde que ela nunca vai poder evitar que o filho dela chegue a saber a verdade. A Malu, como sempre, cheia de autoridade, diz que se for o caso e ela tiver que ir embora, ela leva o filho dela para bem longe e leva sim. Mas o João Miguel não vai atormentar ela e nem muito menos ela vai permitir que o João Miguel fique arruinando a infância do filho que é só dela. Porque o filho é dela e vai levar apenas o sobrenome dela e de mais ninguém. E que ele, o menino, só vai ter a mãe dele e que ele não vai precisar de mais ninguém. O padre responde que ela está agindo muito mal e que ela tem que aceitar sim que ele é o pai do menino. E o padre mal termina de falar e ela dá uns gritos com muita soberba, agindo igualzinho ao pai dela e pergunta o que foi que aconteceu com o padre e se ele não vai mais apoiar ela. O padre responde que não tem o que fazer porque ele é o pai sim. A nova personagem, Ana Júlia, que será outro demônio entre o Miguel e a Malu, não tira os olhos de cima dessa confusão toda entre o padre e a Malu. Mas a Malu novamente pergunta se ele e o padre não vai mais apoiar ela. O padre dá uma notícia que abala a Malu ainda mais e revela que tem uma coisa para dizer a ela e ainda ela não sabe. A Malu diz que não entende e o padre diz que pensou em dizer isso a ela sim, mas que não disse, que preferiu esperar para aquele momento ali. Cheia de bocão, a Malu pergunta do que se trata e manda o padre desembuchar logo. O padre pergunta se ela se lembra quando ela pediu para saber sobre o registro civil para o filho dela. A Malu diz que sim e pergunta como foi e se ele conseguiu. O padre então revela que quando ele foi, eles já sabiam da existência do filho dela. A Malu se desespera e pergunta como é que é, mas como foi isso? O padre fala que o João Miguel apresentou a certidão de casamento deles dois para assim ele poder comprovar que o menino é filho dele. A Malu se revolta ainda mais e diz para ele não falar isso porque isso é impossível. O padre diz que sim e diz que o menino se chama legalmente João Miguel São Romão Velarde e a Malu fica em choque com essa notícia. A Ivete ordena que ela fale logo quem é e como se chama o pai do filho dela. A Malu diz que o pai dele se chama João Miguel São Romão, depois chama ela de doida e pergunta novamente o que foi que deu nela. E em seguida, a Malu, manda ela ir embora dali naquele mesmo momento. A Ivete dá um sorriso diabólico e diz que é muito engraçado que uma criança melequenta venha dar ordens a ela. A Malu responde que o que acontece é que ela não está achando graça nenhuma e que também não tem nada para falar com ela. A Ivete diz que ela não tem nadinha para dizer a ela, mas que ela sim tem um monte de coisas para falar e que não vai embora dali até acabar com tudo que ela tem para dizer. Depois a Ivete diz que aquilo que ela está falando ali é um aviso e que ela, a Malu, não atravesse o caminho dela, porque é muito perigoso atravessar o caminho da Dama do Punhal. E diz mais uma vez que é muito perigoso e que se ela souber que a Malu está com o homem dela, a Ivete, vai voltar e arrancar os olhos dela. A Malu tenta crescer para cima da Ivete e diz que isso só vai acontecer se ela deixar e pergunta a Ivete o que é que ela acha, que acha se ela é uma bobona ou o quê. A Ivete, por sua vez, dá-lhe um bote na Malu e manda ela escutar bem, porque arrancar os olhos dela foi apenas uma maneira de falar, porque na verdade ela quis dizer que vai mandar ela para o outro lado do mundo com as próprias mãos dela e que não seria a primeira vez que ela faz isso. E mais agora, se tratando dela, da Malu, seria ainda mais prazeroso mandar ela direto para o inferno.